Fala aí, concurseiro, professor Giovanni na área. Galera, vamos agora estudar a Lei Orgânica do município de Paranatama, em Pernambuco. Veja, o concurso realizado pela bancada Divise pediu no seu edital a Lei Orgânica do município. Aí você diz, ô professor, e o que seria a Lei Orgânica? A Lei Orgânica é como se fosse a Constituição do município. Veja, nós temos a Constituição Federal, que é a Constituição do Brasil. Eu tenho a Constituição Estadual, que é a Constituição de Pernambuco. E cada município tem a sua lei orgânica, é como se fosse a constituição do município. Nessa lei orgânica, ela fala sobre os poderes que está presente lá no município, ela fala sobre os fundamentos do município, dos princípios, ela fala sobre os servidores do município, certo? Então, vamos trabalhar isso bem focado, bem dinâmico, né? Porque, veja só, as bancas, quando elas cobram estatutos, leis orgânicas, constituições, elas terminam 99% das questões são relacionadas à letra da lei. Aí você diz, ô professor, mas o que seria a letra da lei? É o que está lá, é o que está escrito. O que é que as bancas fazem? Elas pegam, trocam algumas palavras, uma palavra por outra. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês, vou fazer a leitura da lei, faço uma explicação rápida daquilo que a gente acabou de ler, e eu mostro para você, na hora que eu estiver lendo, né, junto com vocês, o que a banca pode trocar, qual palavra ela pode trocar por outra. Perfeito? Veja, junto com esses vídeos, vai aí um PDF, eu marquei, eu grifei, fiz algumas observações, determinado tópico é mais cobrado para cargo tal, determinado tópico é cobrado para cargo tal. Eu fiz essas observações rápidas e objetivas. Por quê? Porque aqui a gente tem uma quantidade, para essa parte da administração pública, são 10 questões, né? Então, e é muito assunto. Então, eu acredito que a banca vai cobrar de uma até 3 questões da lei orgânica. E a lei orgânica é gigantesca, beleza? Então, a gente tem que ser objetivo. Eu vou mostrar mais ou menos o que as bancas cobram dentro das leis orgânicas, dos estatutos, e sempre é a mesma coisa. Perfeito? Então, acompanhe aí o material junto com a aula. Eu vou fazer aqui algumas observações aqui na tela de vocês e você anota junto com o seu material. Perfeito? Tá combinado assim? Então, vamos embora. Então, Lei Orgânica do Município de Paranatama, Pernambuco. Eu tenho aqui, pessoal, o preâmbulo. O preâmbulo é como se fosse a introdução da Constituição. É como se fosse uma introdução. É como se fosse uma introdução. Aqui, no preâmbulo, é mostrado quais são os objetivos. O preâmbulo é chamado quais são os objetivos, quais são as intenções. Quais são as intenções, certo? No caso aqui de quem, professor? Do legislador. E no caso do município, são os vereadores. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Ele fala: nós, os representantes do povo paranatamense, reunidos em Assembleia Municipal Constituinte, invocando a proteção de Deus e inspirados pelos ideais democráticos e da justiça social, comprometidos pelas Constituições da República Federativa do Brasil e a do Estado de Pernambuco, promulgamos essa lei orgânica. Então perceba que aí o preâmbulo ele fala que essa lei orgânica ela é feita de acordo com base na Constituição Federal e também junto com a Constituição do Estado de Pernambuco. Então aí é trazido os objetivos, quais são as intenções dos vereadores na época que fizeram essa lei orgânica. Perfeito? Então vamos seguir. Olha aí. Outro ponto que é muito cobrado em concurso é essa parte inicial, né? No artigo 1º, ele termina trazendo para vocês exatamente quais são os princípios, quais são os fundamentos. Ou seja, qual é a base. Então, aqui o legislador está dizendo qual é a base que o município de Paranatama deve ser fundado, deve ser construído, deve ser erguido. Olha lá, o município de Paranatama integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil e ao Estado de Pernambuco, tendo por fundamento, tendo por base, olha só, na realidade era para ser fundamento, esqueceram aqui um Szinho. Olha lá,
promover a colaboração da União e do Estado de Pernambuco, bem assim como a participação da coletividade, os meios indispensáveis ao desenvolvimento integral da pessoa humana, seu preparo para o pleno exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Professor, eu vou precisar decorar isso daí. Galera, veja, você precisa fazer uma leitura atenta. Mas, por quê? Porque são vários. É impossível você decorar. Então, você precisa fazer uma leitura atenta, porque caso a banca cobre, ela vai selecionar isso daqui e vai colar na sua prova. São fundamentos do município de Paratama. São princípios do município de Paratama. Aí ela coloca lá 4 que são, aí ela pede a incorreta. Aí ela coloca 4 que são e uma que não é. Só que a que não é, ela vai trocar alguma palavra. Por enquanto, essa aqui não teve nenhuma palavra que eu visualizei que ela pode trocar. Então, vamos continuar. Então, tá aí, ó. Garantir para cada cidadão o livre exercício dos direitos fundamentais universalmente a ele reconhecidos pela harmonia e consciência dos povos e proclamados pela Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, são os direitos fundamentais que estão presentes lá no artigo 5º da Constituição Federal. Desenvolver ações permanentes de assistência e amparo a menores, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais. Veja, esse termo, portador de necessidade especial, não se utiliza mais. É pessoa com deficiência. Agora, o termo correto é pessoa com deficiência. E isso já foi introduzido na nossa legislação lá em 2015. Assegurar a preservação do meio ambiente de modo a viabilizar a perenização, ou seja, o aumento, a constância dos processos ecológicos essenciais e assim contribuir para o resguardo da natureza como fonte de vida. Estabelecer condições de igualitário acesso ao ensino público, às fontes de cultura nacional e à seguridade social. Aqui tem a questão da seguridade social, envolve a saúde, a assistência social e também a previdência social. Fomentar desportos, lazer, com amplo acesso para a população como forma de promoção pessoal. Exercer a administração da coisa pública com guarda aos princípios de prevalência ao interesse coletivo. Entenda que o administrador público, quando ele lida com a coisa pública, infelizmente muitos administradores não sabem disso, ou eles não querem saber, é que a coisa pública não pertence a ele, pertence ao povo, pertence à coletividade. Então, quando um prefeito de uma cidade, ele tem que agir como aquela coisa pública que ele está ali lidando, não é dele. Não é dele. Ele está apenas representando o povo. Ele é um mero gestor. Ele não é dono da coisa pública. Infelizmente, a gente, principalmente em cidades pequenas, os prefeitos acham que são os donos da cidade. Infelizmente, mas isso tem que acabar. Contribui para a indissolubilidade da União Federal, ou seja, a União Federal é uma união, ela não pode ser dissolvida. Estimular a participação da comunidade no processo decisório municipal, como forma de exercício pleno da cidadania. Olha aí, artigo 2º, ele fala, todo o poder do município emana do povo, que exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos, com a participação das entidades ou por meio de representantes eleitos, com a participação de entidades associativas. Veja, o nosso sistema político é o que a gente chama de semi-direto ou participativo. Por quê? Porque aqui a gente vai eleger representantes, ou seja, a gente elege os políticos para representar, mas também a gente pode exercer essa parte política de meio direto. Então, aqui, nós elegemos os nossos representantes e nesse outro aqui, a gente exerce de meio direto. Por isso que o nosso sistema político é semidireto. Professor, e quando é que a gente exerce de meio direto? A gente exerce a nossa soberania popular, olha aqui, ó, através de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, de lei. Professor, o que seria o plebiscito? O plebiscito nada mais é quando eu pego pergunta ao povo sobre um tema, eu faço primeiro uma pergunta ao povo, e pelo que o povo decidiu, eu faço uma lei. Já o referendo, eu faço primeiro a lei e depois eu pergunto ao povo. É assim que funciona.
Então, plebe, só é você lembrar, ó, plebe vem de povo. Então, primeiro eu pergunto ao povo, depois faço a lei. Por exemplo, de repente um prefeito de uma cidade, junto com a Câmara de Vereadores, eles querem construir uma, vamos dizer assim, uma nova barragem. Só que essa barragem vai alagar uma certa região muito grande. Então eles podem pensar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar ao povo se eles aceitam a construção dessa barragem. Se eles aceitarem, a gente faz uma lei autorizando a construção. Então vai lá, convoca o povo para as urnas, o pessoal vai lá para as urnas e vai votar sim ou não, certo? Vai ter campanha eleitoral e tudo mais. Aí, se o povo concordar, vai lá, aí a Assembleia, no caso a Assembleia não, perdão, a Câmara de Vereadores, né, vai fazer a lei, o prefeito vai promulgar a lei e vai ser feita a barragem. Já no plebiscito é o contrário. No referendo é o contrário. Primeiro eu faço a lei, depois o que é que eu faço? Mostrar ao povo, ó galera, vocês aceitam essa lei? Vocês concordam com o que está nessa lei aqui? Se o povo concordar, o prefeito vai lá e promulga essa lei. Beleza? Perfeito, galera? De boazinha? Então vamos seguir. Professor, e o que seria a iniciativa popular? Veja, a iniciativa popular baixa 1% da população de Paranatama pegar assinaturas para criar uma lei e apresentar à Câmara de Vereadores. 1% da população assina, cria uma lei, né, sobre um tema legislativo, aí manda lá para a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores se faz lá tudo direitinho e depois manda para o prefeito para ele assinar. Manda lá para o prefeito. Professor, o que seria essa participação em decisões administrativas? Isso aqui são essa questão da participação em decisões administrativas é aquela oitiva pública, né? Lembra que algumas situações dentro do município, às vezes o prefeito, os vereadores querem ouvir o que é que a população sabe sobre isso. Por exemplo, às vezes opiniões de certos setores da população. Né? Então, aí seria como se fosse uma oitiva pública. Né? A gente está querendo tratar sobre o meio ambiente. Então, vamos lá, vamos chamar os setores da sociedade civil para vir aqui na Câmara dos Vereadores para explicar a gente, dar posições, se eles são a favor, se eles são a favor ou se são contra. Então, seria mais ou menos isso daqui. E fiscalização sobre a administração pública, isso qualquer cidadão pode fazer. Isso é um direito do cidadão fiscalizar o que o prefeito, o que os vereadores estão aprontando. Certo? Olha aí, parágrafo 2º. O exercício indireto do poder pelo povo se dá por representantes. Está vendo? Foi aquilo que eu falei antes. Ó. O exercício indireto se dá por representantes eleitos através do sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos e na forma que dispõe a lei federal. Aqui é bem tranquilo, sem muita conversa, né? A participação das entidades associativas dá-se-á na forma em que dispõe a lei orgânica, assegurando-se as seguintes instâncias. Primeiro vai ter uma Assembleia Geral no município, conferências municipais de políticas administrativas setoriais e conselhos populares de políticas administrativas setoriais. Esses conselhos é muito comum em cidades, que tem lá o Conselho da Família, Conselho da Escola. Então esses conselhos são comuns. Nem toda cidade tem, mas veja que na Lei Orgânica de Paranatama tem essa previsão. Se lá na cidade não tem, aí isso aí é porque ainda precisa a movimentação da população, porque quem tem que criar essas entidades associativas é o povo, por isso que é chamado de associação, conjunto de pessoas. Perfeito? Olha aí, o artigo 3º ele diz assim, ó, qual é a competência do município? Prover a todo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e à garantia do bem-estar e da comunidade, cumprindo o quê? Privativamente, legislar sobre assunto de interesse local. Então, tudo relacionado a interesse local, eu vou ter que criar uma lei. Suplementar no que couber as legislações federais ou estadual. Por exemplo, tem uma lei federal sobre meio ambiente. O município ele pode pegar essa lei federal e complementar, ou seja, tratar um pouco mais sobre aquele assunto. Pode. Isso aí é o que a gente chama de suplementar a lei federal ou a lei estadual. Organizar os serviços públicos de interesse local, veja que sempre é relacionado ao município, sempre é de interesse local, inclusive de transporte coletivo. Veja que o transporte coletivo é de interesse local e tem como caráter essencial, prestativo, interesse ou sobre regime de concessão
ou permissão. Veja que concessão e permissão nada mais é do que a entrega de um serviço público. Por exemplo, nos grandes centros, quem faz o transporte público são empresas privadas. Só que essas empresas privadas, elas fizeram um contrato junto com o município para fazer o transporte público. Eu acredito que no município de Paranatama, eu acho que não tem ônibus urbano, mas tem as vans que levam ali para Garanhuns, levam ali para Iati, Saloá, levam ali para as cidades circunvizinhas. Perfeito? Eu acredito que deve ter alguma associação que faz esse serviço. Eu acredito que sim. Eu lembro que eu sou natural de Garanhuns, então eu morei ali pertinho de Paranatama. Eu lembro que algumas vezes quando eu passava em Paranatama, eu vi lá algumas vans e tinha lá a Associação dos Motoristas. Então, assim, tá assistindo essa aula, você é de Paranatama, manda uma mensagem para mim dizendo, ó, professor, realmente ainda tem e tudo mais. Vai ser muito legal, eu ficarei muito feliz desse feedback, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, criar, organizar e suprimir distritos, respeitando o que estabelece a Constituição Estadual. Veja, eu não sei se Paranatama tem distrito, é outra informação que eu já não terminei não procurando, né? Então, mas se tiver distrito, manda uma mensagem para mim também aí, ó. Então, criar e organizar e suprimir distritos, ou seja, o município de Paranatama ele pode criar um distrito, ou pode até acabar com esse distrito. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Por exemplo, a gente tem o IPTU. O IPTU é um imposto, é um tributo do município. Perfeito? Manter com cooperação técnica, junto da União, Estado, programas de educação pré-escolar, ensino fundamental e cursos profissionalizantes. Então, normalmente, pessoal, o município ele tem a competência das aulas pré-escolar e de ensino fundamental. Aí, ensino médio é o Estado, né? E ensino superior é o Estado e a União, certo? Por isso que tem as faculdades estaduais e as federais, perfeito? Proporcionar bom serviço de saúde no atendimento à população com cooperação técnica da União e dos Estados, perfeito? Por isso que tem o famoso SUS, defendam o SUS. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle e uso parcelamento da ocupação do solo urbano, onde o município tiver influência e o poder decisório, respeitadas as legislações vigentes. Por isso que existe, todo município existe uma coisa chamada de plano diretor. Tem um plano diretor. Esse plano diretor, ele vai informar quais são as áreas do município que podem ser ocupadas. Porque, de repente, pode ter uma área ali de preservação ambiental. Esse plano diretor também, ele informa qual é a altura dos prédios. Esse plano diretor, ele diz até que ponto, até que altura os prédios do município devem alcançar. Então, esse plano diretor traz tudo. E isso, pessoal, entre nós, esse danado desse plano diretor traz problema. Por quê? Porque, às vezes, o pessoal com dinheiro, né, quer ampliar o município para fazer aqueles condomínios mais afastados e tudo mais. Só que para fazer isso, tem que haver uma alteração aí no plano diretor, que nada mais é do que uma lei. Aí tem que ter iniciativa de vereadores e tudo mais. Isso dá problema, viu? Dá muito problema. Elaborar e executar, olha aqui, ó, o plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Constituir, olha que legal aí, você que vai fazer o concurso da guarda. Constituir a Guarda Municipal. Existe uma lei da Constituição da Guarda Municipal do Paranatama, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Legislar, ou seja, criar leis sobre contratação, em todas as modalidades para a administração pública municipal, direta e indireta. A administração direta é a União, o Estado. Se é municipal, a administração direta é só o município e os seus órgãos. Indireta são as fundações criadas pelo município de Paranatama, as autarquias criadas pela município de Paranatama e as empresas que estão sob controle, né, respeitado o quê? A norma geral de licitação, que é atualmente a lei 8.666 e a 14.133. Professor, eu estou lendo aqui no meu material que está diferente, pessoal. Nova redação, isso aqui está a nova redação da emenda da Lei Orgânica número 01 de 2010. Na redação original tem aqui a palavra licitação. Pessoal, veja, tem a Lei Orgânica que até a banca disponibilizou a Lei Orgânica, só que embaixo, lá no final, tem as emendas à Constituição. Eu tive o cuidado de pegar,
Porque o que está escrito ali, se houve alguma alteração na emenda, o que está escrito no começo está com a redação original. Então, o que é que eu fiz? No material de vocês, eu coloquei a redação antiga, original, e embaixo eu coloquei um quadro amarelinho, certo? Begezinho, colocando a nova redação. Eu coloquei a redação anterior e a redação nova. E eu coloquei um risco na redação anterior para dizer a vocês que mudou. Eu espero que a banca tenha esse cuidado que eu tive. Por quê? Porque se ela por acaso colocar uma questão com a redação anterior, ou seja, que já houve a modificação, essa questão vai ter que ser anulada. E veja, se cair, vocês falam comigo que eu ajudo vocês a fazer o recurso. Perfeito? Ó, professor, a banca colocou a redação antiga que foi alterada pela a emenda da lei orgânica número 10, por exemplo. Aí a gente vai lá e fundamenta. De acordo com a lei orgânica, a emenda da lei orgânica número 10, da data tal, tal e tal, o termo tal foi modificado por tal, como aconteceu aí, nesse caso. Antes era licitação e colocaram agora contratação. Beleza? Tranquilo, pessoal. Eu tive esse cuidado de colocar no material de vocês. Perfeito? Então vamos seguir. Olha aí. Fomentar a produção agropecuária, além de outras atividades agrícolas e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. Estimular o desenvolver ações de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural, arqueológico e paisagístico, agindo em sintonia com o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. Isso aqui é só leitura da lei. Olha o artigo 4º, o que é que ele diz? Rege o município de Paranatama pelas regras estatuídas nesta lei orgânica e pela legislação ordinária, ou seja, as leis que vão ser criadas no município, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição do Estado de Pernambuco e na Constituição Federal. Isso aqui é muito comum as bancas cobrarem, viu, pessoal? São símbolos do município de Paranatama, a bandeira do município de Paranatama, o hino da cidade de Paranatama, o brasão da cidade de Paranatama. Professor, o que seria o brasão? Quando você entra no site do município, e logo em cima tem um desenho, né? Aí esse desenho é o brasão. Nos ofícios emitidos pela prefeitura, sempre aqui no meio do papel, vai ter lá o brasão. Certo? Vamos ver agora aqui, vamos estudar a organização política do município. Olha só, o governo municipal compreende os poderes executivo e o poder legislativo. Eles são independentes e harmônicos entre si. Veja, aí você diz, ô professor, e cadê o poder judiciário? Essa vai ser a pegadinha da banca. Olha só, atenção, o município não tem poder judiciário. Quem tem poder judiciário é o Estado e a Federação, a União. Então, olha só o que a banca pode colocar para vocês na hora da prova. O governo municipal compreende os poderes legislativo, executivo, aí bota lá, judiciário, independente, eles são independentes e harmônicos entre si. Questão errada. Perfeito? Fique ligado nisso aí. Olha aí, Câmara Municipal, ou seja, são os vereadores. Vereadores. São os vereadores. Atualmente, Paranatama tem 9 vereadores. Atualmente, Paranatama tem 9 vereadores. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, composta de 9 vereadores, eleitos entre os cidadãos maiores de 18 anos. Cuidado para a banca não colocar 21, viu, pessoal? Cuidado aqui, já tem questão que a banca pode colocar 21. O número de vereadores será proporcional à população do município, fixado na conformidade dos critérios e limites estabelecidos pela Constituição Federal e na lei complementar. Então, como o município, pelo tamanho da população de Paranatama, o limite de vereadores será 9. No caso, atualmente, 9. Compete privativamente à Câmara Municipal. Então, vamos analisar o que é que cabe à Câmara Municipal fazer dentro do município de Paranatama. Elaborar e aprovar regimento interno, Existe um regimento interno da Câmara Municipal que traz seu funcionamento e tudo mais. Veja, os vereadores também eles têm a competência de fixar os salários, chamados de subsídio dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Sempre através de iniciativa da Câmara Municipal, observando o limite do teto dos gastos públicos, certo? Eu tenho que observar também aumento de impostos e tudo mais. Isso aqui são relacionados aos tributos. Certo? Veja, isso aqui foi uma nova redação dada pela a emenda da Lei Orgânica número 02, viu?
A anterior está diferente. Pode olhar no seu material aí. A 3 também, ó, fixar subsídio dos vereadores em cada legislatura para a subsequente. Então, os 9 vereadores que estão hoje, no finalzinho do mandato deles, vão dizer qual é o salário dos 9 próximos. Olha só, que coisa boa, né, rapaz? Eu mesmo digo quanto é que eu vou ganhar. Show de bola, é só Brasil mesmo. Autorizar o chefe do executivo e se ausentar no município quando a ausência de exceder 15 dias. Né? Então, veja só, se o prefeito do município ele quer se ausentar para resolver alguma coisa em Recife e tudo mais, mas só que ele vai ter que passar 30 dias. Quem tem que autorizar a saída deles são os vereadores. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito municipal. Veja, quem julga as contas do prefeito sobre os gastos relacionados, feitos pelo prefeito, no caso, os vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? TCE-PE. Então, quem julga são os vereadores. E quem faz a análise, para saber se está tudo certinho, é o TCE de Pernambuco. Tribunal de Contas do Estado. Substatos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Veja, às vezes os vereadores eles podem autorizar o prefeito a criar uma lei. Só que quando o prefeito cria essa lei, ele cria essa lei se excedendo no limite que os vereadores deram a ele. O que é que os vereadores vão fazer? Vão lá e derrubam aquela lei feita pelo prefeito. Certo? É o que a gente chama de sustar. Show? Vamos lá. Fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo. Quem fiscaliza são os vereadores, né? Quem fiscaliza o prefeito são os vereadores, por isso que o prefeito precisa ter sempre a maioria para poder fazer as coisas na cidade. Autorizar referendo e convocar plebiscito, referendo, plebiscito. Convocar prefeito municipal, secretário municipal, sempre que necessário, objetivando a prestação de esclarecimentos quanto aos assuntos de interesse da coletividade. Vamos imaginar que durante o surto da pandemia, os vereadores quiseram saber quais são as iniciativas do secretário de saúde, municipal de saúde. Então, eu como vereador, posso convocar esse secretário para que ele lá, na Câmara dos Vereadores, explique para nós, vereadores, quais são as ações que estão sendo tomadas pelo município. Perfeito? Isso é totalmente possível de ser feito pelos vereadores. Deliberar sobre vetos apostos pelo prefeito municipal. Como é que funciona isso, professor? O prefeito, quando os vereadores criam a lei, essa lei precisa ser promulgada pelo prefeito. Só que o prefeito tem a competência de sustar alguns termos dessa lei, ou seja, vetar. Aí, só que esse veto, os vereadores podem derrubar. Sabia disso? Os vereadores, é muito comum isso acontecer no âmbito do legislativo e do executivo. Conhecer renúncia do prefeito, se o prefeito quiser renunciar, ele tem que mandar uma carta lá para os vereadores. Criar, transformar e extinguir cargos dos seus serviços, ou seja, os vereadores podem criar e transformar e extinguir cargos dentro da Câmara dos Vereadores, viu? Processar e julgar os crimes praticados pelo prefeito. Então, olha só, quem julga o prefeito, né, está aqui, e o vice-prefeito, secretários e vereadores, no meio que dispõe da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica e legislação complementar. Certo? Só que tem casos que o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça. A gente vai ver isso mais na frente. Perfeito? Tem casos que o prefeito ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. No caso, o prefeito de Paranatama, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Olha aí. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do chefe do Executivo. Ó. Cabe à Câmara Municipal, só que o chefe do Executivo vai ter que sancionar, ou seja, autorizar. Exceto as competências exclusivas do Legislativo, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre tributos, arrecadação e distribuição de rendas. Então, se os vereadores querem distribuir mais rendas para a população, o prefeito tem que autorizar. Perfeito? Orçamento, operações e critérios de dívida pública do município, planos e programas municipais de desenvolvimento, são os bolsas assistenciais, criação e extinção de declaração de necessidade de cargos e empregos públicos. Então, se por acaso os vereadores quiserem criar mais cargos públicos, o prefeito vai ter que sancionar, o prefeito vai ter que concordar. Caso o prefeito não queira concordar, ele vai dar lona, ou seja, vetar. Tem mais, vai acompanhar aqui comigo. Ó.
tratar sobre política fiscal para agilização do processo de industrialização do município, fixação e majoração de vencimentos e salários de servidores públicos, está vendo? Então, se eles quiserem aumentar, os vereadores quiserem aumentar o salário dos servidores, o prefeito vai ter que concordar. Autorização prévia para alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio municipal. Pessoal, alienação nada mais é do que transferência de posse. Vamos dizer assim, de uma maneira geral, venda. Então, se tiver um bem público, imóvel, que queira ser vendido pelo município, os vereadores vão ter que autorizar e também o prefeito vai ter que sancionar. Perfeito? Autorização para concessão, ou seja, entrega de serviços públicos, aprovação do plano diretor, transferência precária da sede da administração municipal. Alguns municípios, eles, principalmente quando são datas comemorativas, a sede muda de lugar da prefeitura onde é atual para outro lugar. Por exemplo, normalmente se foi a prefeitura antiga está num local histórico, né? Está vamos dizer assim, uma região histórica lá. Então, eles transferem à administração municipal. Mas, para isso, os vereadores têm que criar uma lei e o prefeito tem que sancionar essa lei. Perfeito? Show de bola? Olha só, mais uma coisa que tem aqui importante para vocês. Olha, no material de vocês está aqui, ó. O artigo 10 diz assim, ó, a Câmara Municipal vai se reunir anualmente em locais e nos termos determinados no regimento interno. Existe o regimento interno. Isso aqui foi dado pela emenda à lei orgânica número 3. Só que a redação anterior dava lá, olha só, eles tinham que se reunir de 5 de janeiro a 12 de fevereiro, depois de 5 de abril a 12 de maio, de 5 de julho a 5 de outubro e assim ia. Certo? Ou seja, eram 5 reuniões por ano. Show de bola? Então isso aí foi modificado. Eu espero que a banca tenha esse cuidado e não caia na pegadinha da própria lei orgânica. Eu espero. Mas qualquer coisa, a gente recorre e derruba essa questão, beleza? Daqui a pouco nós voltamos com mais.